Ancine, Agência Nacional do Cinema. Patrocínio Huawei. Uma produção Delos Boreal. Apresentam... Sobre fundo preto, linhas curvas, verdes e pontilhadas rotacionam. Segue uma série de nomes em letras brancas. Em letras vermelhas, os nomes piscam. Alberto Manguel, Brian Green, Camille Paglia, Carl Hart, David Grossman, Geoffrey West, Javier Cercas, John Gray, Joshua Green, Mia Couto, Pascal Bruckner, Paul Bloom. Direção, Pedro Zimmermann. Tudo escurece. Dentro de um círculo formado pelas linhas verdes, lê-se Fronteiras do Pensamento. Vozes do Mundo. Javier Cercas. Livros não escritos. Tudo escurece. Série de 2 fotos azuladas com Clarice Lispector. O rosto é triangular. O cabelo é ondulado, as sobrancelhas são finas. Digo o que tenho a dizer sem literatura. Escreve Clarice Lispector em O Relatório da Coisa. Um conto belo e estranho, destinado a investigar a infernal alma tranquila de um despertador. Foto com o rosto de Clarice. Não conheço uma melhor definição do ato de escrever, pelo menos não uma mais precisa, pois destaca um fato essencial. Para fazer literatura, é necessário não fazer literatura. Pilha de livros. Os livros dizem não à literatura. Outros, a maioria, dizem sim. Obedecem ao mercado, ao Espírito Santo, aos governos, ou à plácida ideia de uma geração, ou ainda mais plácida ideia de uma tradição. Colunas de mármore. Prefiro os livros que dizem não. Às vezes, prefiro até os livros que não sabem o que dizem. Segue uma série de homens que, lendo, gesticulam. Me custaria um mundo buscar afinidades reais com um estilo ou tendência, especialmente porque preferiria não ter um estilo e não aderir a nenhuma tendência. Não saberia ser consequente, não saberia me ordenar sob uma preceptiva ou causa comum, e seria desnecessário. Sentadas num banco, Com pessoas certeza. leem. Gosto de ler. Pode parecer estranho dizer isso, mas não tenho mais tanta certeza de que escritores gostem de ler. Não sei se foi Sting ou Bono quem disse que, ao ouvir uma música muito boa, sentia inveja de não tê-la escrito. Foto com Bono e Sting. Não sei se foi Roberto Juarós ou Marcelo Pellegrini quem escreveu este poema, que mostra até que ponto a inveja de Sting ou Bono é absurda. Para ler o que quero ler, teria que escrevê-lo, mas não sei escrevê-lo. Ninguém sabe escrevê-lo. Escreve-se para ler o que queremos ler. Escreve-se quando não queremos ler os outros. Mas na maior parte do tempo queremos ler os outros. Por isso não entendo a inveja de Sting ou Bono. Muitas vezes, quase sempre, queremos ler o que outros escreveram. Pilhas de livros. Escreve-se apenas quando esses outros não escreveram o livro que queríamos ler. Por isso escrevemos um próprio, um que nunca consegue ser o que queríamos que fosse. Dizemos não à literatura para que a literatura, por sua vez, nos diga não para que o livro seja sempre um espaço que não esperávamos, uma saída, mas não a saída que esperávamos. Não saber escrever talvez seja exatamente o que me salvará da escrita, diz Clarice Lispector novamente. Nas crônicas de A Descoberta do Mundo, Lispector insiste no desejo de que seus contos não sejam contos, de que seus romances não sejam romances, não por apego a um experimentalismo forçado ou a lugares comuns que, com admirável paciência, são repetidos em oficinas literárias. De pé e na penumbra, homens leem. Lispector não busca surpreender ou cativar o leitor. Ela mesma quer se tornar cativa
de uma história que poderia abandonar, mas segue escrevendo para saber como é. Quanto falta? Quando começou? Poemas raríssimos são permitidos. De romance, nem pensar. Diz de repente, sem motivo aparente. E aquele conto sobre a infernal alma tranquila de um despertador termina desta forma abrupta. O ponteiro para. Agora, vou terminar esse conto de mistério. Acontece que estou muito cansada. Numa animação, Clarice Lispector é vista dos ombros para cima. Não creio que haja motivo mais legítimo para terminar um conto que o cansaço do escritor. Enquanto Clarice Lispector descansa, abro parênteses. De olhos fechados, ela está sentada numa poltrona. Minha geração é a última, cuja formação literária foi fundamentalmente nacional. Um homem lê, tudo escurece. Num vídeo, Pablo Neruda fala: Crescemos lendo os chilenos mortos, para ser preciso, pois os demais apressavam o exílio ou a perpétua prisão domiciliar daqueles anos. Em minha casa, como na maioria das casas de classe média, a biblioteca consistia apenas em uma coleção de livros baratos que vinham de brinde com a revista Ercília. A coleção Ercília incluía dezenas de títulos vermelhos para a literatura espanhola, marrons para a literatura chinesa e beges para a literatura universal. Não havia uma coleção de livros latino-americanos. Para nós, não havia literatura latino-americana. Dona Bárbara, Martim Fierro e as ficções de Borges figuravam entre os livros de literatura universal. E se bem me lembro, o título mais atual dos espanhóis era Niebla, de Miguel de Unamuno. Tudo escurece. Um homem lê. Minha geração cresceu acreditando que a literatura chilena era de cor marrom e que não existia algo como uma literatura latino-americana. Quando surgiram, no início dos anos 90, a literatura do exílio e os livros latino-americanos, norte-americanos, europeus e japoneses, lemos os próprios como se fossem alheios e os alheios como se fossem Máquina de próprios. escrever. Yukio Mishima foi nosso Severo Sarduy. César Vallejo foi nosso Paul Celan. Macedônio Fernandes foi nosso Lawrence Stern. Raymond Carver foi nosso Raymond Chandler. Álvaro Mutis foi nosso avôzinho. Robert Greeley foi nosso amigo mudo. Marguerite Duras foi nossa Delmira Augustini. E nosso Edgar Foto Allan com Poe. Paul. Tem bigode. Emily Dickinson foi nosso primeiro amor. E Borges foi nosso Foto Borges. com Borges. Tem nariz grande. Segura uma bengala. Dessa completa desordem, desse encontro tardio vem a paisagem vigente. Alguns de nós mudaram de país e voltaram mais chilenos do que nunca. Outros ficaram no Chile para poder ser ingleses, americanos ou suecos. De cima Não é para baixo, brincadeira. percorre-se uma pilha de livros. Para muitos escritores chilenos, pareceu uma fatalidade que Roberto Bolaño fosse chileno. Talvez o que os incomodava era que ele não renunciasse à nacionalidade. Não exagero ao dizer que a maioria dos chilenos não quer ler os chilenos, muito menos os latino-americanos. Estante com livros. Querem, no melhor dos casos, ler Sándor Márai. Não sei se isso é ruim. Talvez seja bom. É melhor ler Sándor Márai. Não o li. Sou provavelmente o único escritor chileno Foto com que Sandor. não leu Tem Sándor lábios Márai. finos. Fecho parênteses para voltar a Clarice Lispector, mesmo que seja para lembrar o momento em que uma crônica se interrompe e respira e diz: estou escrevendo com muita facilidade e fluidez. É preciso desconfiar disso. Ponta de um lápis. Assim somos no Chile. Desconfiamos da fluidez, da facilidade da palavra. Por isso gaguejamos tanto. Não é uma crítica, é uma descrição. Desconfiamos também da escrita. A escrita também gagueja. Um nítido divórcio persiste entre a língua falada e a escrita. Muitas as palavras e frases que, entre nós, se dizem, mas não se escrevem.
Contra esse divórcio lutaram Gabriela Mistral, Nicanor Parra, Henrique Lin e Gonzalo Millán. Ousaram, cada um à sua maneira, a escrever, a buscar uma Uma linguagem foto, chilena. uma mulher com franja segura um violão. Violeta Parra ousou descobri-lo, criá-lo e, como se não bastasse, cantá-lo. O grande tema secreto da literatura chilena é esse abismo entre o que se Série diz de e o pessoas que se lendo. escreve. O que Neruda inventou foi, na verdade, um balbucio elegante, uma frase literária que favorece rodeios e eternas divagações. A antipoesia nos salvou desta retórica instantânea. A direção que começa com Parra segue com Lee, com Juan Luis Martínez, mas esses são apenas nomes de uma Tipos lista para impressão interminável. tipográfica. Os poetas chilenos já esqueceram Neruda, mas os narradores não. Os narradores chilenos escrevem. Escrevemos para dentro, como se o romance fosse, na verdade, um longo eco de um poema reprimido. Seria preciso encontrar talvez esse poema não escrito, mas presente nos romances chilenos. Seria preciso escrever o poema e algo mais. Algo que o negue. Lápis estão num pote. O romance é a poesia dos tolos, dizia o poeta Eduardo Molina, que nunca escreveu poemas, mas plagiou os Foto franceses com com Molina. maestria. É calvo e tem barba. No início dos anos 90, porém, os os narradores chilenos se armaram de coragem, ou pelo menos assim contam. Na época diziam, confiaram inteiramente na facilidade da palavra. Confiaram cegamente na ideia de representatividade. Celebraram reuniões estranhíssimas, onde discutiam se a literatura chilena era isto ou aquilo. Parecia que, finalmente, os narradores superavam o complexo de não serem poetas. Batizaram até a cidade ou o povoado. Houve discursos que falavam de Santiago como uma grande cidade, feliz por sofrer os mesmos problemas que afligem as grandes cidades. Prédios e picos nevados. Falou-se de jovens com Walkman para diferenciá-los de outros jovens. Os jovens sem Walkman, que esses escritores conheciam apenas de ouvir falar. E até houve quem abraçasse os estertores da juventude, criando um mundo paralelo chamado Macondo. Pessoas andam por um estacionamento. Enfim, cada um com seu cada qual. Prefiro Prefiro escrever em uma cidade sem nome ou que muda de nome constantemente. Uma cidade que sempre é Santiago ou lugar nenhum. Prefiro escrever sem sociólogos ou caçadores de tendências Dardo num afinando a alvo. mira. Nada mais distante para mim, já que estamos que a experiência do boom. Um dos melhores romances que já li é O Coronel Não Tem Quem Lhe Escreva. E uma das piores, já que continuamos, é Memória de Minhas Putas Tristes. Mas lemos tarde, quase todos lemos tarde. Felizmente, discutir sobre o boom seria tão estimulante quanto debater sobre o conceptismo ou o Falando, culturalismo. um senhor gesticula. Mas estava falando no momento em que Clarice para, respira e diz: estou escrevendo com muita facilidade e fluidez. É preciso desconfiar disso. Estava falando da minha geração e de um grupo de amigos cujas obras se parecem pouco ou nada. Uma geração sem manifestos e sem mais história que os livros que escrevemos. Papéis voam. Uma geração que desconfia de sua possível juventude e que de vez em quando para e respira e diz: estou escrevendo com demasiada facilidade. É preciso desconfiar disso. Uma geração que prefere os poemas Biblioteca. raríssimos aos romances. E é que de romance nem pensar. Eu, pelo menos, prefiro falar de livros. Um romance atualmente é qualquer coisa que se coloque entre capa e contracapa, diz o escritor uruguaio Mário Lebreiro em O Romance Luminoso. Sua obra maior é escrita obrigando-se a escrevê-la, sabendo de antemão que o que deseja escrever é impossível. Por isso, em vez do romance, narra as distrações que o desviam do romance. Suas discussões com o corretor ortográfico ou suas aventuras em Visual Basic, criando um programa que o avisa na hora de tomar o antidepressivo.
O momento mais feliz do livro ocorre quando o narrador anota eufórico: consertei o Word 2000. E com certeza consertar o Word 2000 é mais fácil que escrever aquele romance insondável que Levreiro tenta escrever, mas não conclui. Mas para escrever um romance luminoso é preciso passar pelo romance sombrio. Para fazer literatura de verdade, é preciso recorrer, como ele diz, à literatura fraudulenta. Romance sem romance. Literatura sem literatura. Às vezes acontece isso. Sentado, um homem escreve no papel. Às vezes representamos apenas a esquecível cena de um escritor observando o meticuloso fracasso de seus planos. Papéis amassados. Quanto a mim, os livros que escrevi os imaginava diferentes. Mas não tenho muita imaginação. Tenho talvez boa memória ou boa vontade de memória, ou memória involuntária. Ao escrever Bonsai ou A Vida Privada das Árvores, não sabia muito bem o que queria representar. Talvez nada. Tudo o que posso dizer sobre esses livros é posterior à escrita e corresponde mais ao que pensei na primeira e única vez que os li já terminados. Em ambos os livros, obedeci ao mero desejo de desdobrar imagens que me pareciam válidas. Agora penso que, ao escrever esses romances, queria nomear vidas medianas e nada romanescas daqueles que crescemos lendo livros de vermelho, bege ou silhueta de uma mulher. Agora penso que desejava talvez falar de personagens que não querem ou não podem ser personagens, talvez porque são chilenos. Uma pessoa lê. Talvez desejasse falar de nosso pobre passado vegetal, da impostura, das frágeis novas famílias, enfim, da vida que, como diz John Ashbery, é um livro cuja leitura alguém abandonou. E da morte dos mortos alheios e dos mortos seguem silhuetas humanas. Mas talvez esteja inventando. Talvez não me propusesse nada além de descobrir, para mim, uma prosa aceitável. Talvez tenha falado do que falei, porque não queria ou não podia falar de outra coisa ou de outro modo. Toda literatura é, finalmente, uma falha. Toda literatura é pessoal e nacional. Toda literatura luta contra si mesma, contra o pessoal e contra o nacional. Pois, como escreve Henry Miller no início de Primavera Negra, o que não está no meio da rua é falso, derivado, ou seja, literatura. Numa folha de um livro, lê-se paralisada como Iô. Escrevemos, passeamos como obedientes artistas da fome por uma nova jaula que, no entanto, já conhecemos. Recuperamos, cada vez, um absurdo disfarce transparente. Máquina de escrever. Qual é a conclusão? Nenhuma. Ou todas as anteriores. Gosto daquele poema de Ian Tardies, cujo último verso diz: não sei, não sei, não sei. E aquela bela elegia de Max Strand, que diz etc, etc. E aquela velha canção grudenta, que diz quizás, quizás, quizás. Mas é melhor terminar por agora, sem literatura. LP numa vitrola. Tudo escurece. Direção: Pedro Zimmermann. Produção: Rodrigo Berto Matias. Roteiro: Roberta Marossi, Corominas, Rissier. Fotografia: Pedro Zimmermann. Seguem os créditos finais. Roteiro de audiodescrição: Cristiane Curione. Consultoria especializada: Edgar Jacques. Locução: Giancarlo Marchesini. Conteúdo de acessibilidade, etc. Filmes.